A visão do Cristo glorificado que vimos no capítulo de número 1, bem como as mensagens proféticas que foram destinadas às 7 igrejas da Ásia e as recompensas eternas. Nós vimos aqui nos capítulos 2 e 3 como Jesus falou de maneira muito específica que ao vencedor está garantida uma recompensa. Tudo isso que nós vimos até aqui está em perfeita conexão com os capítulos 4 e 5 de Apocalipse. Nós mencionamos no final da carta à igreja em Laodiceia uma recompensa eterna extraordinariamente graciosa, uma recompensa praticamente incompreensível. Se nós olharmos aí no capítulo 3, no verso de número 21, veja o que o Senhor promete ao vencedor. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Eu não consigo imaginar uma promessa tão grandiosa como essa. Nós estamos trilhando uma jornada e não é fácil, mas a promessa que o próprio Cristo faz aos seus é que aqueles que permanecerem fiéis até o fim terão a dádiva incompreensível de se assentar com ele no seu trono. É difícil até de explicar isso com palavras. Quando leio um texto como esse, realmente reconhecemos que Jesus quer que estejamos com ele onde ele estivesse. Ele sempre quis e desejou isso ardentemente. Jesus orou por isso. O desejo de Jesus é que onde ele estiver, que nós também estejamos com ele. Em João, capítulo de número 17, no verso de número 24, nós vemos Jesus fazendo essa oração ao Pai. E eu amo ver o nosso Senhor orando, porque eu sei que Deus responde orações, mas aqui, quem está orando não é o Zeca. Quem está orando aqui é o próprio Jesus. Por vezes eu falho nas minhas orações, eu oro e não recebo porque eu peço mal. Mas Jesus jamais tropeçaria em uma palavra. Isso quer dizer que essa oração de Jesus se cumprirá. E ela já começou a se cumprir em nós. Em João 17, 24, Jesus está orando e sabemos que no lugar de oração nós ouvimos os anseios mais profundos de um coração. Nós podemos ouvir o coração de Jesus aqui quando ele diz: Pai, a minha vontade, marque isso na tua Bíblia. E que vontade é essa? É que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, mas para algo muito específico, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Nós estamos falando de uma oração em que Jesus deseja que os seus estejam com ele, onde ele estiver, para que possamos contemplar a sua glória. Sabe, espiritualmente falando, essa oração já começou a se cumprir em nós. Porque se você abrir em Efésios, capítulo 2, verso número 6, você encontrará Paulo dizendo que ele já nos fez assentar nas regiões celestiais juntamente com Cristo. Mas antes de prosseguirmos, acredito que seja importante considerar alguns pontos sobre o que significa a autoexaltação do Senhor. O próprio Deus traz em sua palavra sua própria glória. Nós temos uma certa experiência com a autoexaltação e nós tropeçamos nisso. Parece que gostamos em alguma medida de nos sentirmos exaltados. A gente gosta. Parece que quando a gente ouve algo que massageia o nosso ego, aquilo alimenta algo dentro de nós. Precisamos reconhecer que somos homens. Só que é tão curioso que, ao mesmo tempo que temos essa experiência com a autoexaltação, nós não gostamos de ver isso no outro. Parece que quando vemos isso no outro, nosso sentimento é de críticas. Quem nunca disse: aquele irmão ali parece ser tão soberbo? Se você não disse, será que talvez você pensou nisso? Não sei. Parece que a autoexaltação para nós massageia o ego e, ao contemplarmos isso no outro, produz em nós uma certa aversão. Isso porque o nosso coração é completamente corrompido sem a intervenção de Cristo.
A natureza corrompida ama a autoexaltação egoísta e soberba. O ego, comprometido pelo pecado, ama ser massageado, ama ouvir elogios. Por isso que o homem busca desesperadamente ser o centro do universo. O homem que resiste obstinadamente a Deus está tentando de todas as formas resistir a Deus, porque o que ele mais deseja é o que está dentro do seu coração. Isso é uma imagem do homem sem Deus, do homem sem Cristo. Mas a autoexaltação de Deus é completamente diferente da autoexaltação do homem. A autoexaltação divina é única, é santa, é diferente de tudo. Por quê? Porque quanto mais Deus é reconhecido em sua glória, ou seja, quanto mais ele é exaltado, nós somos mais agraciados. Aí você vai dizer assim, mas peraí, como assim, Zeca? Qual foi o preço da nossa redenção? Foi o sangue do próprio Deus Filho. Aí eu pergunto a vocês, qual é o valor disso? Quanto mais alto for esse valor, e eu sei que eu estou falando de algo que não somos capazes de conceber, só que quanto mais glorioso é o sangue de Cristo, maior é o valor reconhecido em que foi pago por nós. Quanto mais ele é exaltado, nós somos constrangidos em amor, porque esse foi o preço pago para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. Então a autoexaltação de Deus não é narcisista. A autoexaltação divina não é egoísta, não é soberba. Pelo contrário, quando Deus proclama a sua própria glória, ele está dizendo, eu quero que vocês entendam, que vocês possam compreender a grandeza do meu amor sobre a vida de vocês. É completamente diferente de tudo e de todos. Quando o Zeca se embaraça com a autoexaltação, eu estou tropeçando na minha própria soberba, no meu próprio orgulho. Mas a autoexaltação de Deus é única, é completamente diferente. E além disso, quando olhamos para o Senhor, não encontramos um Deus que deseja fama, que deseja ter pessoas ao seu redor lhe adulando. Jesus, ao nos conquistar, ele fez isso nos amando até o fim. Ele fez isso desejando o nosso coração ardentemente. E não apenas para que contemplemos a sua glória, mas que também venhamos desfrutar da sua glória. John Piper escreve um livro chamado A Providência, recomendo. E ele faz duas perguntas a respeito disso. Ele diz assim, em outras palavras, se descobríssemos de fato que a beleza de Deus é do tipo que atinge o clímax ao ser compartilhado. Ele está perguntando, e se nós formos capazes de entender que a glória de Deus encontra o seu ápice quando nós podemos compartilhar dessa glória, quando nós podemos desfrutar desse ambiente de glória. Se Deus quisesse a sua glória para si mesmo, ele continuaria num lugar de luz impenetrável, como a palavra de Deus diz que ele habita. Mas ele rasgou esse véu de luz impenetrável para revelar a sua glória a nós. John Piper faz outra pergunta. E se a atitude que consideramos mera promoção pessoal, porque às vezes é isso que pensamos a respeito de autoexaltação, mas se olharmos para o Senhor e em vez disso encontrarmos a busca por compartilhar o maior prazer possível com todos os que quiserem a mesma coisa. E se nós considerarmos que o Senhor quer, quando Ele deseja que contemplemos a sua glória, é que venhamos encontrar o maior prazer da nossa vida. Encontrar aquilo que transborda o nosso coração de uma maneira plena e eterna. Assim, quando Deus fala que todas as coisas são para Ele, são para a sua glória, isso não significa receber uma glória que Ele não tem. Ele já é glorificado de eternidade em eternidade. Ele não precisa receber algo a mais, tudo já pertence a Ele. Então, por que Ele diz que todas as coisas são para a sua glória? Entenda que Deus deseja que a sua glória seja conhecida, porque Ele quer manifestar a glória, vindicar a sua glória, porque lhe pertence por direito,
e comunicar a sua glória, para que o seu povo desfrute um gozo eterno, alegria eterna. Ou seja, para todos que recebem esse tesouro como o seu bem supremo. Olhar para a glória de Deus e dizer: esse é o lugar onde eu sou completamente satisfeito. Viver apenas para a glória de Deus. Esse é o objetivo do Senhor, revelar a sua glória. Não lhe falta glória, não lhe falta algo para que ele seja mais glorificado. Mas quando ele faz isso, ele faz para que venhamos conhecê-lo e então encontrar a nossa alegria nessa glória. E aqui está o ápice da glória de Deus. Ele deseja comunicar isso aos seus. Por isso Jesus orou em João 17:24. Pai, o meu desejo, a minha vontade é que onde eu estiver, eles estejam comigo, para que eles vejam a minha glória. Porque ao contemplar a minha glória, eles desfrutarão e serão plenamente satisfeitos. Entenda, meu irmão, que o capítulo de número 4 de Apocalipse é entrar no lugar onde está a pessoa mais importante das nossas vidas para sempre. Adentrar a sala do trono não é apenas pisar em solo sagrado, é pisar no lugar onde está aquele que é o nosso bem mais valioso, aquele que nos completa, a razão da nossa vida. Se assim for, vamos olhar para o capítulo 4 de Apocalipse de uma maneira completamente diferente. A glória dele é um presente para nós. A glória dele é uma alegria imensurável para o seu povo. A glória de Deus é o nosso prazer eterno. Isso são as implicações de adentrar a sala do trono. Porque o trono é o lugar central do reino. Nós vivemos e falamos a respeito do reino de Deus, mas o que está no centro do reino? O trono. É do trono que decretos são liberados e todas as coisas são sustentadas e ordenadas. As igrejas do século I, e eu falo isso porque o livro de Apocalipse foi escrito primariamente para as igrejas da Ásia Menor. Aquelas igrejas viviam uma estação de muitas perseguições por causa da glória do trono de César. Entenda que existia o culto ao imperador e isso era exigido a todos. E a adoração ao imperador foi uma das principais causas da morte de muitos cristãos. Mas agora, quando olhamos para Apocalipse, capítulo número 4, nós encontramos a revelação de Jesus Cristo apresentando o contraste entre a glória temporária e egoísta de César, a glória temporária e egoísta dos tronos deste mundo, com a glória eterna e amorosa de Cristo. Isso é adentrar a sala do trono. Era comum naquele contexto haver festas imperiais e nessas festas fazerem aclamações ao imperador. Haviam coroas, adoração ao soberano, fileiras de oficiais. Você pode entender que essas imagens vão surgir dentro do livro de Apocalipse, só que não em um contexto efêmero, passageiro, mas nós vamos encontrar isso com peso de eternidade. É isso que nos mostra Apocalipse, capítulo número 4. Porque o poder e a glória de César nada são quando comparados ao poder de Cristo Jesus, ao poder do eterno Deus. Nada pode ser comparado a ele. Ele é totalmente outro. Então, para entendermos esse capítulo, Apocalipse 4, é preciso reconhecer que as imagens que surgirão nesse capítulo têm um pano de fundo. Deus já havia se revelado a outros no Antigo Testamento a respeito da sua presença, a respeito do seu trono, a respeito da sua glória. Lembramos, por exemplo, de Isaías, capítulo número 6, certamente um texto conhecido de todos. Ali, o profeta Isaías tem revelações poderosas a respeito da sala do trono e da adoração celestial. Ele vê o Senhor assentado em seu alto e sublime trono. Ele ouve a adoração celestial de serafins, seres em chamas, declarando a santidade do Eterno. Então, o que João está vendo é alinhado com o que Isaías viu. Mas o Senhor também se mostrou a Ezequiel. Ezequiel, capítulo número 1, é um capítulo muito precioso.
Algumas linhas do judaísmo sequer leem Ezequiel capítulo número 1 sozinhos, porque a descrição que é feita da glória de Deus naquele capítulo é tão gloriosa, e assim eles temem ler e não sobreviverem, tamanho temor. Em Ezequiel 1, o trono do Senhor é descrito em movimentos, seres celestiais. Uma imagem muito conhecida em Ezequiel 1 são rodas dentro de rodas que se movem, querubins que se movem como relâmpagos. O Senhor também se mostrou a Daniel, capítulo número 7, onde o profeta recebe conhecimento a respeito do domínio eterno e glória de um reino que jamais será destruído. Deus já havia falado aos seus profetas a respeito do seu trono e da sala do trono. E por que eu estou dizendo tudo isso? Esses textos são indispensáveis para compreendermos Apocalipse, capítulo número 4. Esses textos nos mostram que Apocalipse, embora esteja no Novo Testamento, na Nova Aliança, ele não está contando uma história nova. Na verdade, Apocalipse está contando a mesma história que Isaías contou. É a história de Deus, que começou lá em Gênesis. E aqui nós vemos que as antigas promessas verdadeiramente se cumpriram em Cristo e serão levadas à sua consumação cabal nele. Chegará um momento em que essa palavra se cumprirá completamente. Nenhuma vírgula, nenhum iota, nada deixará de ser cumprido. Essa palavra permanecerá para sempre. É com esse coração que nos debruçamos sobre Apocalipse 4. Um Deus que, quando promove a sua própria glória, ele faz isso em favor do seu povo. Ele não faz porque precisa ser glorificado. Ele faz porque ele nos ama. E a minha oração é que nós venhamos desfrutar dessa glória, porque ele deseja revelar mais sobre quem ele é a todos nós. Então, no capítulo número 4, ele diz: depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. A expressão depois destas coisas precisa ser lida no contexto. O que nós acabamos de estudar em Apocalipse? A mensagem direcionada às 7 igrejas da Ásia. Só que depois destas coisas, João não vê só uma porta aberta no céu, mas também ouve a primeira voz que ele ouviu lá na abertura do livro. Considere isso. Há uma porta aberta no céu. Quando lembramos do batismo de Jesus, naquele contexto, naquela ocasião, os céus se abriram sobre ele. Mas o Cristo, em João 1:51, e esse texto eu quero ler com vocês, nos diz que os céus permaneceriam abertos sobre ele. Veja aí, João, capítulo número 1, verso de número 51. O texto diz: e acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O ministério messiânico de Jesus marca a chegada do reino. Ele é a porta, ele é o acesso, ele é o caminho. Em outras palavras, quando Jesus inicia o seu ministério messiânico, as promessas antigas passam a ser cumpridas nele. É a inauguração do reino. Isso significa que o fim dos séculos já chegou. O escatom está inaugurado. Talvez essa expressão escatom não seja muito conhecida, mas escatom vem da palavra escatos, que significa último. Por isso que quando vamos estudar o livro de Apocalipse, sempre falamos de escatologia, ou seja, o estudo das últimas coisas. Então, o que é o escatom? O escatom são os últimos eventos do plano divino que estão escritos, que estão contidos nessa palavra. E esses eventos nos conduzem para a consumação de todas as coisas. Esse momento já foi inaugurado na cruz do Calvário. E, meu irmão, se o reino já foi inaugurado, eu quero te dizer que os céus estão abertos.
E se os céus estão abertos, eles apontam para uma mensagem de esperança para todos nós que estamos em Cristo. Há uma palavra de esperança para mim, porque os céus estão abertos, e isso por causa unicamente de Cristo. Eu sei que a mensagem que nós carregamos não é compatível com este século, com a realidade que enfrentamos, mas Jesus deseja que saibamos o que deve acontecer depois destas coisas. Ele quer que estejamos conscientes que, embora o mundo esteja em trevas, nós temos uma palavra de esperança. A mensagem que foi dirigida às 7 igrejas é uma mensagem que convoca a igreja à fidelidade, à perseverança no testemunho de Cristo. É uma mensagem que garante ao vencedor uma recompensa eterna. Quando nós ouvimos essas palavras, nós lembramos daquilo que Paulo disse à igreja em Corinto. E eu posso aqui parafrasear esse texto, é 1 Coríntios 15, 19, mas é um texto que temos mencionado muitas vezes aqui. Se a nossa esperança está apenas nesta vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Nós não estamos aqui nessa noite apenas por causa desta vida, por causa desta era, por causa das coisas que estamos vendo. Nós estamos com os olhos na eternidade. Nós estamos com os olhos naquilo que não se pode ver. Nós estamos com os olhos naquilo que é invisível. Nós viemos buscar aquilo que é eterno nessa noite. E se assim não for, se a nossa esperança estiver apenas nessa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens, os mais infelizes. O que chama a nossa atenção é que João não viu só a porta aberta. Ele não está falando só de acesso. O texto diz que ele também ouviu a mesma voz que ouvira na abertura do livro. Se você abrir em Apocalipse capítulo número 1, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Quem está falando com João aqui é Jesus, é o Cristo. No capítulo número 4, percebemos que é a mesma voz, ou seja, João continua ouvindo a voz de Cristo. Jesus continua falando com ele. O que Jesus vai dizer é um anúncio vívido, é urgente. Lembre-se que no Antigo Testamento, as trombetas eram instrumentos utilizados para reunir o povo em ocasiões especiais, ocasiões festivas, mas também para alertar a respeito de inimigos, perigos iminentes. Jesus continua falando. A pergunta que ecoa aqui nessa noite pelo Espírito Santo é: como a voz de trombeta está soando em sua alma? O que essa voz está falando hoje aos nossos corações? Porque João ouve essa palavra, João ouve essa voz. Ele está exilado em Patmos. Mas o verso de número 2, do capítulo número 4, diz que novamente ele se acha em espírito. O texto diz: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Veja que em Apocalipse 1:10, João se encontrou em espírito, mas ele estava consciente que estava na ilha de Patmos. Agora, ele novamente está em espírito, só que ele entende que ele não está mais em Patmos, ele está nos céus. O que João está experimentando aqui é uma revelação que nos remete à experiência de Isaías. João recebe a revelação da sala do trono, uma sala majestosa. O que é descrito no verso número 2 é que há um trono armado no céu, e João vê no trono alguém assentado. Essa mensagem precisa nos encher de esperança. Se entendemos que no centro do reino está o trono, e há alguém sentado sobre esse trono, a mensagem de Apocalipse é: há alguém no centro de tudo. O Senhor está no centro do universo. O homem não é o centro do universo. Quem está no centro de todas as coisas é o Senhor. A humanidade que resiste ao Senhor tenta ocupar essa posição buscando seus próprios desejos, anseios, a despeito de Deus. Tenta encontrar os seus caminhos, sem que venha depender do Senhor. Entretanto, somente o Senhor está no centro de todas as coisas, visíveis
e invisíveis. Quando abrimos as nossas Bíblias em 2 Coríntios, no capítulo número 4, nos versos 17 e 18, Paulo diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aqui o temporal é contrastado com aquilo que é eterno. Em Apocalipse 4, nós percebemos que o visível e o invisível são completamente subjugados à soberania de Deus. Note que o livro de Apocalipse faz um contraste entre dois tronos, o trono de Deus e o trono de Satanás. O livro de Apocalipse nos fala sobre o trono de Satanás. E o objetivo do inimigo é exatamente esse: ser uma falsificação. O objetivo do diabo é ser uma imitação barata da glória de Deus, oferecer uma ilusão, um engano. Por isso que, quando lemos Apocalipse 4 e comparamos o trono do Senhor com o trono de César, com o trono deste mundo, percebemos que o que é temporal é confrontado, é contrastado com aquilo que é eterno. Nós precisamos estar com os nossos olhos em Cristo. O trono de Satanás sempre estará propondo glória sem custos, glória sem entrega, glória sem renúncia, glória sem cruz. Essa é a proposta do trono de Satanás. Mas que nós venhamos continuar caminhando com os nossos olhos na cruz de Cristo, negando os nossos próprios desejos, negando a si mesmo, tomando a nossa cruz sobre os próprios ombros e seguindo os passos do Mestre. Eu quero dizer, meu irmão, vai valer a pena. Só que o Senhor quer que a sua igreja caminhe com entendimento, com discernimento. Satanás apresentará os seus tronos, mas para que nós não tenhamos dúvidas, o Senhor revela a sala do seu trono. Apocalipse 4 é a cena das cenas. Tudo que foi visto sobre o trono de Deus na Bíblia, Ezequiel capítulo de número 1, Daniel 7, todas as revelações a respeito do trono de Deus encontram o seu clímax aqui em Apocalipse 4. E embora o trono do Senhor seja mencionado em outras passagens do Novo Testamento, somente aqui o trono é descrito. Ele nos mostra como é esse trono. E qual é a ênfase? A glória de Deus. E lembre, se nós entendemos que o Senhor não é narcisista, que ele não carece de ser glorificado, o motivo do Senhor promover a sua glória é em nosso favor, é para que venhamos desfrutar dela. Que você possa manter a oração de Jesus, que está em João 17, 24. Ele orou dizendo: Pai, que onde eu estiver, eles estejam comigo, para que contemplem a minha glória. Essa palavra está ecoando sobre nós aqui nessa noite. Então, em Apocalipse 4, a partir do verso número 3, ele vê esse trono, e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. A descrição aqui é um contraste com os soberanos deste mundo. Veja que João não é conduzido a uma revelação antropomórfica. O que eu estou querendo dizer? Você não vê João aqui descrevendo as mãos do Senhor. Em Apocalipse 4, João não fala sobre os olhos do Senhor, não fala sobre os pés, ele não fala usando uma linguagem corporal em Apocalipse 4. Ele descreve a glória de Deus usando o resplendor, o brilho de pedras preciosas. E aí a primeira pedra usada para descrever a glória de Deus é o jaspe. E é interessante que essa pedra era encontrada em diferentes cores: vermelha, marrom, verde, amarela, branca. Mas quando a gente abre em Apocalipse 21, versos número 11, talvez tenhamos uma pista da cor do resplendor dessa pedra. Apocalipse capítulo número 21,
verso número 11, está falando sobre a Nova Jerusalém. O texto diz, a qual tem a glória de Deus. Ele está falando da Nova Jerusalém, da cidade santa. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Isso sugere que o jaspe contemplado por João parece ser transparente, como se fosse um tipo de diamante cristalino. Então, em Apocalipse 4, quando ele contempla o resplendor do jaspe, provavelmente ele está vendo a mesma pedra descrita em Apocalipse 21. E em Apocalipse 21, essa pedra está associada à glória de Deus. Se nós formos ao versículo número 18 desse mesmo capítulo, Apocalipse 21, verso número 18, o texto diz, a estrutura da muralha é de quê? É de jaspe. Ou seja, a estrutura fala sobre como algo está sendo sustentado. Você pode entender isso? Como algo permanece de pé. O jaspe aponta para a glória de Deus. Está escrito aqui, nela estava a glória de Deus. Aí eu pergunto a vocês, se a estrutura é aquilo que sustenta e a imagem usada é o resplendor do jaspe, como o reino de Deus está sendo sustentado agora? Como a cidade santa é sustentada? É sustentada pela glória de Deus. Sabe por que nós estamos aqui? Os nossos corações estão batendo nesse momento. Entenda, você não faz mais parte deste mundo caído, deste reino em trevas. Colossenses 1,13 diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, nós estamos aqui nessa noite sendo sustentados por essa glória. A glória que é contemplada na sala do trono, é essa glória que está nos sustentando aqui nessa noite e que nos sustentará todos os dias da nossa vida. Deus está nos cercando com a sua glória. Deus está nos sustentando em meio a esse mundo caído, cheio de tribulações, com a sua glória. Mas veja que lá em Apocalipse 4, o resplendor do jaspe é misturado, é associado ao resplendor de outra pedra. O verso número 3 diz que é o resplendor do jaspe e do sardônio. E o sardônio era uma pedra muito conhecida no mundo antigo por causa da sua cor avermelhada, diferente do jaspe, que era encontrado em diferentes cores. O sardônio não. O sardônio era encontrado na sua cor avermelhada. Algumas traduções e até mesmo textos antigos associam o sardônio a outra pedra, a cornalina, que significa cor de carne. Só que eu gostaria que você pudesse associar a combinação dessas cores. O jaspe cristalino, como um diamante, apontando para a cor branca, e o sardônio vermelho. Provavelmente, essas duas cores sejam as cores mais importantes na história da redenção. Se você abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 1, verso de número 18, veja o que o texto diz. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. Olhe aí a cor, o vermelho. Eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. A nossa redenção, fundamentada no trono da graça de Deus. João olha para o trono e ele vê o resplendor de duas pedras, e as cores são muito específicas. Está apontando para a graça de Deus. A glória e a majestade do Senhor não são sinais de arrogância, mas esse resplendor aponta para a misericórdia, porque os nossos pecados eram como o carmesim, mas pelo sangue do Cordeiro nós fomos lavados e fomos feitos alvos como a neve. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Aqui está a razão das misericórdias do Senhor não terem fim. Por quê? Porque elas estão nutridas perfeitamente pelo eterno trono de glória. João contempla a redenção ao olhar para o trono.
ele vê como nós fomos alcançados e como as nossas histórias foram mudadas. De onde ele me tirou, eu jamais poderia sair. Eu sou profundamente grato por ele ter mudado a minha história. Os meus pecados eram como escarlata, mas no trono de misericórdia, nossas vidas foram mudadas. E aí, por fim, ainda em Apocalipse 4, no verso número 3, surge o arco-íris associado ao esplendor de esmeralda. Essa imagem equilibra tudo o que nós estamos falando até então. O arco-íris é um memorial de misericórdia, só que não é uma misericórdia sem justiça. É uma misericórdia com execução de juízo. Quando olhamos para o arco-íris, somos lembrados da aliança que o Senhor fez com Noé. Um arco pendurado, mas um arco de justiça. Por quê? Porque a justiça foi executada. As águas do dilúvio satisfizeram a justiça divina. Aquela geração caminhava em corrupção, iniquidade, maldade, rebeldia. E aquela geração foi exterminada. As águas do dilúvio saciaram a justiça divina. Só que em meio a tudo isso, nós vemos a misericórdia. Porque exatamente nesse contexto, o Senhor faz uma aliança com Noé. E há um texto em Isaías que chama muito a nossa atenção, Isaías, capítulo número 54, verso de número 9 e 10. O Senhor está falando sobre a sua misericórdia. Fala de, por um momento de indignação, ele tem escondido o seu rosto, mas ele se compadece do seu povo. E por que ele faz isso? O verso 9 diz: porque isto é para mim como as águas de Noé. Veja isso. Pois jurei que as águas de Noé não mais inundarão a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Aquela geração, a geração de Noé, experimentou o juízo. Então Deus vem e faz uma aliança. E Isaías agora ouve do Senhor que da mesma maneira o Senhor se move em direção ao seu povo. Em que sentido? O arco-íris, irmão, não é um arco de misericórdia, é um arco de justiça pendurado, é um arco de execução que agora está guardado. Todas as vezes que você olhar para esse arco, o arco que aparece nos dias de chuva, é Deus nos dizendo: a justiça foi satisfeita. Mas aí eu pergunto a vocês, onde a justiça foi satisfeita? Porque a ira divina viria sobre nós. O juízo desabou. Só que ele não desabou sobre mim. O juízo desabou sobre o Cordeiro de Deus. E por causa disso, nós fomos sarados. O castigo que nos trouxe a paz desabou sobre ele. Sobre as suas pisaduras, nós fomos sarados. Ou seja, a justiça foi executada. O juízo foi executado. O arco não é um arco apenas de misericórdia, é um arco de justiça. É Deus dizendo: o meu arco de justiça está pendurado, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. João viu um arco-íris no trono. Agora associe toda a imagem do capítulo 4, o resplendor do sardônio, o resplendor do jaspe, o vermelho que se torna alvo como a neve, um arco-íris. A imagem é que o arco de guerra está pendurado e que a misericórdia e a justiça estão guardadas na glória de Deus para o nosso bem. A sala do trono é um lembrete de que nós recebemos acesso, porque a justiça foi completamente satisfeita em Cristo Jesus. Por isso estamos aqui nessa noite. Isso significa pisar na sala do trono. Que o temor santo domine o seu coração no momento em que você adentrar a presença do Senhor, porque nós estamos agora, nessa noite, espiritualmente assentados com Cristo nesse lugar. Apocalipse 4:4 prossegue dizendo: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Agora a visão avança
e aquele que está sentado no trono é adorado em sua glória. 24 tronos e 24 anciãos. Eu não sei se já fizeram essa pergunta a vocês, a mim já fizeram muitas vezes. Perguntaram, Zeca, quem são os 24 anciãos? É de fato uma pergunta difícil, mas quando nós olhamos para a figura dos anciãos no Antigo Testamento, frequentemente eles estavam associados a posições de governo e decisões. Além disso, aqui em Apocalipse, eles não parecem ser humanos, mas seres de alguma ordem celestial. Quando olhamos em Apocalipse 7, versos 13 e 14, vamos olhar esse texto. Um dos anciãos explica quem são os santos vitoriosos. Veja isso, Apocalipse 7, verso 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ou seja, se é um dos anciãos que está explicando aqueles que fazem parte dos escolhidos do Senhor, então provavelmente esse ancião não é parte dos escolhidos. É uma figura diferente. Pensando dessa maneira, parece ser mais coerente considerá-los como seres celestiais, de alguma ordem celestial. Mas, ao mesmo tempo, o número 24 é muito significativo. Por quê? Quando nós formos estudar sobre a Cidade Santa, Apocalipse 21, nós veremos que nas 12 portas estão inscritos os 12 nomes das tribos de Israel, ou seja, os 12 patriarcas. E nos fundamentos dessa cidade estão escritos os nomes dos 12 apóstolos de Cristo, 24. Então, de alguma maneira, há uma relação desses seres celestiais com os santos. Por quê? Os 24 anciãos, apontando para os 12 apóstolos e as 12 tribos de Israel, são uma imagem do povo redimido do Senhor, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Tanto o povo de Israel no Antigo Testamento, como a igreja do Senhor no Novo Testamento, que inclui o Israel étnico. Então, há uma ligação desses seres celestiais com os santos. Eles estão vestidos de branco, eles possuem coroas, bem como foi prometido aos que vencerem com Cristo. Nós vimos aqui as recompensas eternas e há uma promessa de vestiduras brancas ao vencedor. Há uma promessa de uma coroa de vida ao vencedor. Então, em alguma medida, esses 24 anciãos representam, simbolizam Israel e a igreja do Senhor, os redimidos no Antigo e no Novo Testamento. E nós vamos ver em Apocalipse 5 que nas mãos desses anciãos há taças de ouro. E elas estão sendo cheias. De quê? De incenso. E o livro de Apocalipse vai nos dizer o que é esse incenso. São as nossas orações. Então, há uma relação desses anciãos com os santos do Senhor. Em alguma medida, eles estão conectados, mas dizer que eles são humanos seria forçar demais o texto. Eles apontam para essa realidade, eles simbolizam. E aí o texto prossegue em Apocalipse 4, o verso número 5, dizendo: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. João contempla relâmpagos, vozes, trovões, a visão que é ao mesmo tempo majestosa, que é maravilhosa, que é linda, é impressionante e terrível. João está vendo algo que deve nos fazer temer. O Sinai fumegava, havia uma tempestade teofânica, a presença de Deus ocupando todo aquele lugar. Parece que é o que ocupa essa sala na visão de João. Nós vemos Ezequiel, ao contemplar a glória de Deus, vendo relâmpagos e trovões. Por que isso? O temor do Senhor é um fundamento para toda a vida cristã, bem como para toda a adoração bíblica. O temor do Senhor é o que nos faz permanecer para sempre diante dele. Eu quero ler um texto com vocês, Apocalipse 11, versos número 18, abra a tua Bíblia. É o ressoar da 7ª trombeta, é a última trombeta. E no ressoar dessa última trombeta, rompe uma cena de adoração. E aí o verso 18 diz:
Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. O galardão é prometido aos que temem ao Senhor. Esse temor foi plantado dentro do nosso coração. Precisamos posicionar os nossos corações ao ler Apocalipse capítulo número 4. Nós somos chamados a um lugar de temor santo. E há mais um aspecto nessa visão que deve nos conduzir, deve endossar esse temor santo. Diante do trono também ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Nós já falamos sobre essa imagem aqui. Os 7 olhos do Senhor. Ou seja, sobre o trono está o Senhor que sonda mentes e corações, que está nos sondando agora nesse momento, que conhece cada movimento mais íntimo e profundo do nosso ser. Eu quero te dizer que agora, bem como em todos os momentos das nossas vidas, nós estamos sendo vistos por Ele como ninguém pode nos ver. Que haja o temor santo em nós. Isso é pisar na sala do trono. Avance dentro do texto de Apocalipse 4, o verso de número 6 diz: há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Um mar de vidro semelhante ao cristal. Parece que aqui João está tendo a revelação, contemplando algo que Ezequiel também viu. Quando abrimos as nossas Bíblias em Ezequiel, capítulo número 1, Ezequiel 1 é a visão inaugural do livro. Ele está contemplando o trono de Deus que se move, uma carruagem. Alguém glorioso está sobre esse trono. Há querubins que se movem como relâmpagos, roda dentro de rodas. A visão é terrível, irmãos. É assombrosa. Faz a nossa carne tremer. E então, no verso de número 22, ele diz: sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento como cristal. Preste atenção nisso. Brilhante, que metia medo, estendido por sobre a sua cabeça. Ezequiel está vendo esse mar, mas ele parece contemplar isso por baixo, porque ele olha e vê como um firmamento. E por que isso é tão importante? João está vendo esse mesmo mar, só que a perspectiva de João é diferente. Ezequiel está da terra olhando para o alto, mas no capítulo 4, João é levado para o céu. Então ele está contemplando esse mesmo mar de vidro, mas ele vê como alguém que está por cima. Então a perspectiva é diferente, mas eles estão contemplando o mesmo mar de vidro. E o que surge aqui é a transparência. O que é destacado aqui é a transparência límpida, o que indica pureza, santidade, o lugar sobre onde o trono de Deus repousa. O trono do Senhor repousa sobre santidade e pureza. Só que entenda que essa mesma santidade e pureza também são as bases para os retos juízos do Senhor. Porque quando a gente fala, o trono do Senhor está ali, é deste trono que ele julga as nações. É deste trono que ele nos contempla. É deste trono que ele está nos sondando agora, nessa noite. Que o temor possa encher os nossos corações. A imagem é gloriosa. E como Ezequiel contemplou os seres viventes, Apocalipse também nos mostra 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. É o verso número 18. As suas cambotas eram altas e metiam medo. E nas 4 rodas, as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andando, os seres viventes andavam as rodas ao lado deles. Elevando-se eles, também elas se elevavam. Os mesmos seres viventes, ou pelo menos seres semelhantes.
E aí, quando a gente avança para Apocalipse 4, verso número 7, surge uma observação importante, porque Apocalipse 4 vai descrever esses seres viventes. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Entenda uma coisa, eles não eram iguais a um leão, eram semelhantes, como se fosse, pareciam. Então João não está contemplando animais, ele está contemplando seres celestiais. É uma visão espiritual. O significado da aparência de cada um deles é uma questão de fato muito difícil, porque às vezes a gente começa a fazer algumas associações que podem até ter coerência, mas forçam um pouco o texto. Mas talvez seja sensato reconhecer que esses seres, em alguma medida, comunicam atributos que são divinos. Por quê? Quando você olha para o leão, você lembra da majestade. Quando você olha para um touro, a força, o homem, o domínio, inteligência, a águia, soberania. Então, em alguma medida, esses seres apontam para aspectos que estão no caráter do próprio Deus. Só que, ao mesmo tempo, eles também representam a totalidade da criação. Então, esses seres parecem fazer essa ponte, porque se olharmos para esses 4 seres ou essas 4 imagens, os animais selvagens podem ser identificados aqui, os domesticados, os homens e até os animais voadores. Ou seja, um elo com a própria criação. Embora não saibamos exatamente o significado da semelhança, de por que eles se parecem com leão, com um touro, com um homem e com águia, há algo que está claro no versículo de número 8 a respeito desses seres viventes. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Embora não saibamos, não seja possível, e eu tenho muito cuidado para não afirmar algo sem que haja um embasamento textual, esses seres parecem ser uma combinação de seres angelicais. Por quê? Quando nós lemos Isaías, capítulo número 6, sabemos que Isaías contempla serafins. Isso está claro no texto. Serafins voavam ao redor do trono. E como eles eram? Eles tinham 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E esses mesmos serafins também declaravam a santidade do Senhor, porque a declaração de Isaías 6 é: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Só que essa imagem de Apocalipse 4 parece combinar a imagem de outro ser celestial, os querubins. Porque em Ezequiel 1, o profeta não vê serafins, ele vê querubins. E querubins que têm a semelhança de 4 seres também, seres viventes, e ele vê leão, touro, homem e águia. Aí você vai dizer assim: mas Zeca, como assim? Os seres viventes parecem ser uma combinação, porque os querubins em Ezequiel só têm 2 asas. Eles não têm 6 asas, eles têm 2. Aqui, eles têm 6 asas. Então, esses seres viventes parecem combinar. Eu não acredito que eles sejam serafins e nem que eles sejam querubins. Por quê? Porque os querubins têm 2 asas, Ezequiel capítulo 1. E eles não são serafins, por quê? Porque eles têm 4 faces. São seres que têm olhos, como visto em Ezequiel. Então, é outro tipo de ordem celestial. Então, há serafins, existem os querubins e há os seres viventes, 4 seres viventes que estão ao redor do trono. E esses seres são responsáveis pela contemplação e declaração da santidade de Deus. São cheios de olhos. Não são olhos para contemplar o que está acontecendo ao lado. Eles existem para contemplar a glória de Deus. E eles não têm descanso, nem de dia, nem de noite.
Sabe o que me chama a atenção aqui, irmão? É que não há distração quando reconhecemos que vivemos diante daquele que é infinitamente glorioso. Nada pode roubar o nosso coração se os nossos olhos estiverem fixos nele. É assim que nós guardamos o nosso coração para Cristo. Porque, irmãos, nós vivemos diante dessa presença. Essa é a mensagem de Apocalipse 4. Nós vivemos diante dessa glória. Que o temor santo guie os nossos corações, guie as nossas jornadas, que as nossas motivações e intenções sejam completamente permeadas pela glória do Senhor. Meu irmão, diante da presença, nós sempre seremos levados a uma resposta. Os seres viventes são arrebatados em adoração e eles declaram incansavelmente a santidade. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. A declaração é similar a Isaías capítulo 6, verso número 3. E eu estou fazendo esse paralelo porque na língua hebraica há uma maneira muito específica de construirmos os superlativos. O que é um superlativo? É quando eu digo grande, o superlativo de grande, grandíssimo, belo, belíssimo. No português nós construímos assim, geralmente colocamos aí o sufixo íssimo. Mas no hebraico não. No hebraico, quando eu quero construir um superlativo, eu repito a palavra. Ou seja, se eu quiser dizer que algo é santo, em hebraico eu diria Kodesh, santo. Se eu quisesse dizer que algo é santíssimo, eu diria Kodesh, Kodesh, santo, santo. Só que em Isaías 6, a glória que está sendo contemplada, aquele que está assentado no alto e sublime trono, a sua santidade não pode ser descrita em palavras. Parece que Isaías está vendo alguém cuja glória, cuja santidade rompe com os limites da linguagem. Não há como descrevê-lo em palavras. Então o que ele é? Ele é santo? Não, ele é mais do que isso. Ok, Isaías, ele é santo? Santo? Não, ele não é apenas santíssimo. Então quem ele é? Ele é santo, santo, santo. Este é o nosso Deus. Não há como compará-lo, não há como descrever em palavras, há apenas como render-se em adoração diante dele. É aquele que era, ou seja, é como Isaías viu, é como João viu, mas ele ainda é. Ele é o mesmo agora. Que nos faltem palavras para descrever a sua santidade. E aí, meu irmão, que a nossa carne venha tremer, que a nossa alma seja transformada, porque essa santidade está sendo gerada em nós. Nós fomos santificados para Ele. Nós estamos indo ao encontro dessa glória. O verso 9 prossegue: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, algo vai acontecer no verso número 10. Mas espera aí, tudo que está rompendo aqui está envolvido por uma esfera de adoração. E a adoração é uma chave no livro de Apocalipse. É uma maneira de interpretar o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro de canções. Há aproximadamente 18 canções no livro de Apocalipse. Para pensar, um livro de 22 capítulos, contendo 18 canções. É uma média altíssima. É um livro de adoração. E as canções estão posicionadas em pontos específicos do texto. Parece que as canções trazem luz a respeito das cenas que estão sendo descritas. Às vezes a gente tem dificuldade de entender o livro de Apocalipse, as cenas, porque nós passamos muito rapidamente nas cenas de adoração que engrandecem e exaltam o nome do Senhor. Após as declarações de santidade, onipotência e imutabilidade, porque é isso que foi declarado: santo, 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 santidade. O Todo-Poderoso, onipotência. Aquele que era, que é e há de vir, imutabilidade, eternidade. Então, após a descrição da santidade, da onipotência e da imutabilidade do Senhor, agora os seres viventes iniciam outro movimento de adoração. Continuam adorando com o quê? Com glória, honra e ações de graças. Meu irmão, nós damos glória a Ele
pelo fato de quem Ele é. Quando olhamos para Ele, o Senhor, que é santo, 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 todo-poderoso e eterno. Então, quando você contempla e reconhece quem Ele é, a Ele a glória. Mas e a honra? A honra é dada quando reconhecemos que todas as coisas pertencem ao nosso Deus. Então, se pertence a Ele, então nós lhe damos a honra. Mas e a ação de graças? A ação de graças é uma resposta. É uma resposta em adoração pelos seus graciosos e maravilhosos feitos. Quando nos envolvemos com os feitos do Senhor, quando somos alcançados pelos feitos do Senhor e reconhecemos que fomos alcançados pela sua graça, a única resposta será ações de graças. Aqueles que estão encharcados pela graça divina responderão com gratidão. Então os seres viventes adoram com glória pelo fato de quem Ele é, honra reconhecendo que tudo pertence a Ele, e ações de graças, porque essa glória é revelada a nós para o nosso próprio bem. Ele quer que venhamos desfrutar, contemplar essa glória. E quando os seres viventes fazem essa declaração, agora parece surgir um eco no verso número 10, porque os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, fazendo uma proclamação. Isso está no verso número 11. Então veja que de modo responsivo os seres viventes adoram. Agora os 24 anciãos, eles se prostram ao que está assentado, diante daquele que está sentado no trono, aquele que vive pelos séculos dos séculos. Note, onipotência e eternidade. Esses atributos estão enchendo o ambiente. Esses são os motivos dessas canções. E aqui acho que precisamos considerar a importância de buscar o entendimento do que de fato está movendo e motivando a adoração celestial. A revelação do Senhor é a causa única de toda a verdadeira adoração. E se no céu a adoração é movida pela revelação de quem Ele é, eu te pergunto, o que deveria mover a nossa adoração na terra? Será que as nossas canções estão sendo movidas, estão sendo motivadas pela revelação de quem Ele é? E aí, por fim, os 24 anciãos pegam as suas coroas e depositam diante do trono. Ah, meu irmão, se nós conseguíssemos viver a partir dessa realidade, eles se prostram. É um gesto que precisa, na verdade, refletir um movimento interno. Não é apenas se prostrar por se prostrar. Eles estavam prostrados porque, de fato, por dentro, os seus íntimos eram movidos dessa maneira. A igreja do século I estava acostumada a ver as pessoas se prostrar diante dos imperadores, beijarem as vestes dos imperadores. Mas aqui, agora, a igreja pode contemplar aquele que é digno, que tenhamos uma vida inteiramente inclinada a essa revelação. E quando isso é revelado dentro da sala do trono a João, ele percebe que esses anciãos estão pegando as suas coroas e depositando aos pés do Senhor, depositando diante do trono. Quando os reis vinham até o imperador, costumavam colocar as suas coroas aos pés do imperador. Tácito conta em seus escritos que um rei parto chamado Tirídates colocou a sua coroa aos pés de Nero. Então a gente pode ter uma ideia do que isso representava para a igreja do século I. Agora eles estão sendo levados à sala do trono e os anciãos depositam as suas coroas diante do trono. A mensagem aqui é para a igreja de todos os tempos. Só Ele, o Senhor, santo, todo-poderoso e eterno, é digno de nossas coroas. E eu acho que, além disso, deveríamos nos perguntar aqui, esses 24 anciãos têm coroas, amém? Quem confiou essas coroas a esses anciãos? A não ser o próprio Deus. E aqui está o ponto. Tudo que nós temos, se você tem algo aqui hoje, veio dele. A pergunta é, qual é o propósito de tudo isso? Não é a minha glória, não é. Isso é se unir aos céus.
Usar as coisas que recebemos para a própria glória seria uma glória indevida, passageira, pecaminosa, uma ilusão. Recebam no seu espírito tudo que temos, tudo que somos e viermos a administrar, que possa ser lançado aos pés do Senhor. Isso é se unir ao céu. A gente sempre fala os céus se unindo à terra. O que é os céus se unir à terra? É reconhecer que existem movimentos de adoração celestial que depositam tudo que possuem, os seus bens mais preciosos, diante do trono. E aí o verso de número 11 fecha a cena de adoração nessa sessão com uma declaração: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Por quê? Porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Quando reconhecemos o senhorio de Deus sobre as nossas vidas, é isso que eles estão declarando. Tu não és apenas o nosso Deus, Tu és nosso Senhor, Senhor da nossa vida. Quando isso se torna uma verdade para nós, a partir dessa realidade, o reconhecemos como o nosso bem supremamente valioso. Não há nada mais importante para nós do que a presença dele. A adoração reconhece que o Senhor é a pessoa mais importante para as nossas vidas. A Ele a honra, a glória, duas expressões que nós já vimos aqui no verso número 9, mas aí surge uma terceira expressão, o poder. E esse aspecto celebra o poder de Deus em toda a criação, porque é isso que está sendo dito aqui. E por que isso é tão importante? Leia Apocalipse como um todo. Dentro da sala do trono, nós encontramos aquele que está sentado sobre o trono. E nós também descobrimos que este que está sentado sobre o trono é o mesmo Deus de Gênesis 1. Tu criaste todas as coisas. Apocalipse está contando a mesma história. Meu irmão, a gente está chegando como se fossem as últimas palavras do plano divino. Ele não quer que venhamos chegar aqui e nos esquecer de que, de fato, é uma única história. Todas as coisas tu criaste porque essa foi a tua vontade. Por causa da tua vontade, elas vieram a existir. Sabe por que isso é importante? Não houveram interferências externas na criação. Foi a vontade de Deus. Ele é o arquiteto do universo, mas ele também é o executor de toda a obra criacional. Tudo é fruto da sua boa vontade, perfeita vontade, agradável vontade. E aí esse desejo nos inclui aqui nessa noite. Esse desejo, essa vontade, nos inclui aos propósitos eternos. Se nós existimos, foi porque o Deus Todo-Poderoso nos trouxe a existência para a sua glória. Você existe para a glória de Deus. Infelizmente, sabemos que a criação foi corrompida pelo pecado, mas o Criador não perdeu o controle por causa de Gênesis 3. Ele nunca perdeu o controle da história, nunca. Há um plano eterno que estava oculto desde a eternidade, mas que seria posto em ação em um momento específico da história, que Paulo diz que seria a plenitude dos tempos. E aí, na plenitude dos tempos, preste atenção nisso, na plenitude dos tempos, alguém entraria na sala do trono. E se nós estamos lendo o livro de Apocalipse, alguém está para entrar na sala do trono. E quando esse alguém entrar dentro da sala do trono, isso vai chocar toda a ordem visível e invisível. Eu estou te dizendo que todos ficarão chocados com este que vai entrar na sala do trono dentro do livro de Apocalipse. É alguém que nos reposicionaria de modo digno para adentrarmos juntamente com ele na sala do trono. Esse alguém é o leão da tribo de Judá. Só que esse assunto é para o capítulo de número 5. Por que eu estou fazendo isso? É uma história só, em que, desde o capítulo número 1, onde o Cristo glorificado se apresenta a João, nos capítulos 2 e 3, conclama a sua igreja a fidelidade e a perseverança, mesmo em meio às adversidades, em meio a um mundo em trevas. Existe alguém que está sentado num trono que é soberano. E este soberano é cheio de glória, mas a sua glória não é porque ele precisa ser glorificado, é porque ele quer compartilhar a sua glória com o seu povo.
E a sua glória, a beleza do Senhor encontra o seu ápice, encontra o seu clímax, quando o seu povo está desfrutando dessa glória. Se ele quisesse esconder a sua glória, ele continuaria no lugar de luz impenetrável. Eu quero que essa glória encharque a minha vida. Só que eu jamais poderia experimentar essa glória. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo. Então todos nós estávamos perdidos. É por isso que em Apocalipse 5, João está chorando, porque ninguém havia sido encontrado digno. Mas há alguém que nos reposicionou para desfrutar dessa glória. Coloque a tua mão sobre o teu coração. Deus, não há palavras para te descrever quem tu és. Faltam palavras, Senhor, porque tu és santo.